Vamos a mais uma etapa da plataforma Brasilianas, uma iniciativa do jornal GGN com a PUC de São Paulo. O nosso entrevistado de hoje é Glauco Abix, que já há vários anos aí se tornou uma das referências, né, na análise das políticas científico-tecnológicas. Bom, primeiro eu queria agradecer o seu convite e dar um alô aos seus telespectadores. Veja, a discussão da política científica e tecnológica tem como ponto de partida uma decisão de governo de dar ênfase ou não nesse tipo de atividade. Dar ênfase significa ter cuidados, mexer com o marco regulatório, melhorar o ambiente de investimento, ajudar as universidades a abrirem plataformas e se abrirem para o setor produtivo, para a sociedade, montar coalizões, associações, e significa, antes de mais nada, investimento, certo? O problema é que nos últimos anos, em especial desde o segundo governo Dilma, em função das dificuldades fiscais, esses investimentos foram cortados e a preocupação com ciência e tecnologia desapareceu do mapa. Se você olhar no radar do governo, não existe esse item, entendeu? Dá traço, não acontece nada do ponto de vista de preocupação, nem de longo prazo, poderia ser uma escolha estratégica, vamos chamar assim, nem de médio, nem de curto prazo, né? As agências estão bastante asfixiadas, né? As agências que eu chamo, a FINEP basicamente, e mesmo o BNDES, que estava entrando nessa atuação, nessa atividade, ainda que continue mantendo, todas elas mantêm um certo discurso de prioridade para a inovação, efetivamente as linhas secaram e foram auxiliadas por uma diminuição da demanda empresarial por conta da retração da economia. Mais a demanda universitária, a demanda acadêmica, de pesquisa, mais voltada para a área mais científica, mesmo a parte mais aplicada, que pega as universidades, institutos, centros, às vezes privados, né, não são só os públicos, ela continua crescendo, porque o Brasil criou uma massa de conhecimento, de pesquisadores. Uma parcela desses pesquisadores é uma parcela de elite, formada nas melhores universidades do mundo, americanas, europeias, mesmo no Japão, Coreia. E esse pessoal entende, sabe identificar tendências e precisa de recursos, porque senão as coisas murcham, entende? Essa é a grande confusão, é uma das grandes confusões da atual equipe econômica. Ela opera cortes sem nenhuma análise de qualidade. Há um movimento forte em relação ao BNDES, que você conhece melhor do que eu, que vai tenta retomar um projeto de 15 anos atrás, que era de fazer o BNDES caminhar um pouco para ser um banco comercial. Mas a pergunta é, para que serve um banco de desenvolvimento público com características de banco comercial? Entende? Eu acho que ele perde um pouco o espaço. Claro. Então, no caso da FINEP, visivelmente, a parte da atual equipe econômica não tem nenhum apreço pela atividade da FINEP, nem pela FINEP, nem pela atividade. Alguns motivos são justificados. A FINEP é muito corporativa, nem sempre a gestão dela é uma gestão de excelência, mas nada disso justifica você quebrar a espinha dorsal de uma agência que tem 45 anos, entende? Está indo para 50 anos, e de fato é a única agência especializada em ciência e tecnologia. Você pode falar que não é a melhor do mundo, mas é a única que nós temos, certo? A trajetória no governo Lula e no governo Dilma, ela não foi uma trajetória linear, evolutiva, vamos dizer assim, não daria para chamar que é uma trajetória límpida, cristalina em relação à questão da inovação.
Acho que em 2004 houve um avanço gigante, depois de anos sem políticas industriais, tecnológicas, científicas, que foi a Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, a PITSE, de 2004. Ela foi elaborada em 2003, mas foi lançada em 2004, porque ela tinha o centro na inovação. Então ela chamou a atenção das empresas, das universidades e do país, que era fundamental você ter ganhos de produtividade como uma forma nobre, vamos chamar assim, de sustentar crescimento, de estimular crescimento. Não há nenhuma mágica nisso, mas era fundamental fazer isso, porque o sistema produtivo brasileiro é muito conservador, né? Sempre foi no passado e continua sendo até hoje, ainda que tenha evoluído, ou pelo menos algumas áreas, algumas partes. Então aí eu considero que foi um marco bastante importante ter introduzido a preocupação com a inovação, que, veja, setores mais conservadores, vamos chamar, usando a terminologia mais à direita, vamos chamar assim, uma parte era avessa a isso, porque achava que o Brasil, e acha até hoje, né, que o Brasil, isso aí é coisa para suíço, alemão, tal, entende? Eu cansei de fazer palestras em associações de peso empresariais que me falavam isso, olha, isso tudo é muito bonito, mas é para Frankfurt, Milão, Londres, Paris, entende? Nova York, não é muito para a gente, nós somos mais básicos, né? O que eu não concordo em hipótese alguma com essa avaliação. E setor mais à esquerda achava que inovação e tecnologia era uma coisa meio neoliberal, então você tinha uma crítica meio difusa. Então, ao colocar no centro das preocupações a questão da inovação, como ordenadora da primeira política industrial, depois de 25 anos, né, que foi a travessia dos anos 90, o Fernando Henrique, que baniu essas coisas, né, a equipe do malandro, um pouco parecida com a atual, né, em termos de características, né, ela também não gostava. Então aí eu acho que você tem um marco importante. Depois disso, ela foi muito frágil do ponto de vista de política, não tinha muito recurso. O BNDES estava dirigido à época pelo Carlos Lessa, que tem um perfil, vamos dizer assim, um pouco mais duro em relação à questão tecnológica, entende? Ela não deslanchou muito, mas teve o mérito de colocar a inovação na ordem do dia, na pauta, disseminou, ajudou, acho que ajudou a convencer mais gente, penetrou nas universidades, a discussão. Dela resulta, por exemplo, o esforço da Lei de Inovação, que foi aprovada depois na sequência, depois a Lei do Bem, certo? O ministro era o Furlan, que era o ministro do Desenvolvimento. Então isso aí acho que deu um respiro para o Brasil. E, do ponto de vista de investimento, o governo Lula fez uma espécie de um acordo com a academia, no primeiro momento com o Eduardo Campos, que era o ministro. Ele assumiu na sequência do Roberto Amaral, que foi o primeiro ministro, né? Com um desempenho não muito interessante. Mas o Eduardo Campos percebeu as atividades, acabou fazendo um primeiro grande acordo, depois o Sérgio Rezende, que é físico da academia, acabou fazendo um segundo lançamento. E o que aconteceu? O governo prometeu e cumpriu, ele foi recuperando a capacidade de investimento, em especial do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o principal instrumento do Ministério da Ciência e Tecnologia à época, e cuja gestora legal é a FINEP. Né? Então, se você olhar, se os telespectadores olharem a curva ascendente, é muito acentuada, né? De 2003, 2004 até 2010, a recuperação é forte. Tanto é que 2010 é o primeiro ano na história, triste falar, primeiro e único, na história em que o FNDCT é utilizado plenamente, em que não há contingenciamento, em que não há cortes, nem mesmo os escondidos, certo? Você sabe que o orçamento público se presta a essas brincadeiras, esses jogos, né? E é o primeiro ano que tem uma atividade plena. Você tem uma ideia, uma referência concreta para você. Tem vários instrumentos que o FNDCT, o fundo, financia. Ele financia uma parte de crédito subsidiado para desenvolvimento científico e tecnológico, certo? Que vai para as empresas. Ele oferece subvenções diretas, verbas diretas para as universidades, construindo infraestrutura, os grandes laboratórios, médios laboratórios, projetos grandes das universidades.
universidades. E ele oferece também aquilo que se chama subvenção econômica, que é o recurso que antigamente se chamava fundo perdido. Ele vai para as empresas, para as áreas de alto risco tecnológico, que é uma área em que o Brasil tem uma carência gigante. As empresas brasileiras têm aquilo que tem no mundo inteiro, uma certa aversão a risco, certo? Porque com o dinheiro... Aqui a gente exagera, né? Talvez pelas características do mercado, pela dinâmica das empresas, estão sempre um pouco protegidas, entende? Mas, para você ter uma ideia, em 2010, para a área de alto risco tecnológico, foi investidos 500 milhões de reais. É sempre um pedaço. Quando você faz um projeto de inovação, vamos imaginar que ele é de 10, né? De 10 reais. 2 reais, 1,5, 2 reais, eles vão para a área de alto risco, é onde as empresas fogem. Por quê? Porque é muito incerto, inseguro, demora, pode... Entende? É dinheiro que... Então, é nessas áreas que no mundo inteiro o setor público ele compartilha riscos com as empresas. Então, naquele período, em 2010, o Brasil colocou via FINEP, só via FINEP, 500 milhões de reais. Hoje não chega a 20 milhões, entende? Nossa Senhora. Veja, 2004 tem positivo. Depois de 2008, você tem aquilo que foi chamado de PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo, que foi muito financiada pelo BNDES. Eu, particularmente, não gosto da proposta. Ela introduziu, ela saiu fora da discussão de setores mais prioritários. Ela elegeu 25 prioridades, sabe, quem tem 25 dificilmente vai ter 3 ou 4, certo? Ou uma, né? Acho que ela diluiu a questão da inovação e o banco, o BNDES, que pese toda a sua importância, não é o principal instrumento para fazer isso. O banco é muito grande, ele faz, entende? Faz importação, exportação, capital de giro, infraestrutura, faz tudo o que você quiser imaginar. Aí tem uma dificuldade grande. Depois disso, na sequência, veio um plano que foi do primeiro governo Dilma, chamado Plano Brasil Maior, que, tirando o Inovar Alto, que tinha uma preocupação em trocar alguns benefícios públicos por tecnologia, o plano não é bom, entendeu? E o plano não é só porque teve muitos subsídios também, de impacto na questão fiscal, mas ele não tinha eixo, não tinha norte. Ele é um plano feito pelo Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda não tem, ele sabe muito pouco sobre políticas tecnológicas. Bastava ter o tal do processo produtivo. Pois é. Então, eu sou muito crítico ao plano Brasil Maior. Nessa época eu estava na FINEP, por dizer para você, a série de propostas que nós fizemos, nós não conseguimos emplacar nenhuma, entendeu? Tanto é que nós ficamos tão angustiados porque, pelo menos, a presidente Dilma ainda falava em ciência e tecnologia, você percebe? E eu nunca vou poder reclamar recursos para a FINEP, eles chegaram de peso. A FINEP saltou de 2011, que ela investia algo em torno de 1,2 bilhão no ano, ela saltou para 12 bi em 2014, entendeu? Nas várias modalidades, né? Crédito, subvenção, cooperativo, não tem do que reclamar, o salto foi muito grande, mas do ponto de vista da Brasil Maior, que tinha um impacto, foi muito, eu acho que foi ruim para a gente. Nós começamos a ficar muito angustiados. Em 2013, nós conseguimos conversar com a presidente, expor para ela a situação e apresentamos uma variante, veja a situação, que chamava-se Brasil Maior e Inovação. Então ela gostou, mas não quis que chamasse Brasil Maior. Então se chamou Inova Empresa, e que nós acabamos fazendo junto com o BNDES um plano de 32 bilhões de reais, quando todo mundo falava que as empresas não queriam inovar ou não tinham projeto, a demanda foi quase 100 bilhões. Olha só. Então, um salto muito grande, que eu considero, viu, Nassif, o primeiro grande programa inteiramente voltado à inovação e tecnologia no Brasil, com eixo em P&D industrial, mas não só, P&D também na área de serviços. E essas empresas de todos os setores? Todos os setores. Nós fizemos 12 grandes programas na área de petróleo,
na área de energias Eram aqueles programas que eram analisados pelos conselhos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, não? A Agência Brasileira participava da coordenação. Os conselhos eram formados Inova Saúde, Inova Equipamento de Saúde, Inova Fármacos. Era Ministério da Saúde, FINEP, BNDES e participava a agência também. Agora, são 12 programas na área de defesa, na área de telecomunicações, na área de tecnologias assistivas. Olha, dos programas que a gente previa, nós não conseguimos fazer. Nós fizemos sustentabilidade, nós não conseguimos fazer a área de urbanização, toda a parte de cidades, né, Smart Cities. Não conseguimos fazer toda a parte de tecnologias sociais, é uma resistência muito grande, certo? Mas fizemos 12 programas com uma demanda gigantesca. Foi muito legal e eu considero que foi o grande programa desse período. Esse programa ele se encerrou, ele foi encerrado. Teve uma pequena continuidade em 2015, tentaram fazer na área química, mas logo em seguida ele estacionou. Os programas, do ponto de vista de investimento geral do país, todos os países em desenvolvimento que têm alguma preocupação em se emancipar, vamos chamar assim, estão caminhando para investir 2% do PIB em P&D. O Brasil estava com 1,28% em 2014 e planos para chegar a 2%. Precisaria crescer algo em torno de 5%, 6% o investimento ao ano durante 10, 12 anos para tentar alcançar algo parecido. A regressão é muito grande, não saiu até hoje o resultado de 2015 do PID. A gente sabe, pelas pessoas que trabalham dentro do Ministério, a retração é grande, tem gente que fala lá de dentro, mas é um dado extraoficial, que pode chegar a 1%, quer dizer, uma regressão a 98, certo? 1998 é alguma coisa muito... A FINEP está com uma dificuldade grande. A FINEP é uma empresa pública, então ela tem que gerar a sua própria folha. Tal. Como ela não empresta, que é onde ela tira o seu grande sustento, porque de transferência para universidades, que é muito pouco, ela cobra uma taxa fixa, certo? 2%. A FINEP está numa situação bastante difícil. O BNDES anuncia que vai fazer trabalho com pequena empresa, mas vocês podem imaginar o que significa o BNDES trabalhar com pequena empresa. Não, ele não é um instrumento adequado, entendeu? E vamos supor que ocorresse um terremoto e todo esse pesadelo fosse... Como que teria que ser recomeçada uma política científica e tecnológica? Não, primeiro você precisa definir algumas linhas para onde você quer ir, por exemplo, entendeu? Você fez um trabalho importante aí, pegando os diversos países, como que é a inovação. Isso. O que seria o Brasil hoje, em relação à inovação? Olha, se for pegar a inovação, o Brasil tem, como sempre, ele tem algumas empresas que são de excelência, saltam à frente. Agora, de conjunto, nós saímos mal na foto. O Brasil está distante, não é só como média, como maior parte da nossa indústria. Por exemplo, a indústria do mundo hoje discute indústria 4.0, manufatura avançada. O Brasil está numa indústria 2.5, entendeu? 2.6. Petróleo não conseguiu gerar uma tecnologia competitiva? Não conseguiu, aí tem vários fatores. A grande frustração da gente, quando eu estava na FINEP, foi exatamente a Inova Petro. Apesar do acordo que tinha à época com a presidente da Petrobras, e a grande demanda que existia, como a gente não conseguiu fechar o ciclo em que você estimula e a Petrobras se utiliza do poder de compra para estimular tecnologia, nós não conseguimos fazer isso. Não, ela não usou poder de compra? Não conseguimos fazer isso. Mas por que? Porque você acaba se orientando, ou seja, a Petrobras fez escolhas que acabou orientando a Petrobras para preço e não exatamente para desenvolvimento tecnológico. Ainda que todas as nossas condições tivessem ligadas à ideia de que as empresas financiadas deveriam oferecer as mesmas condições que as outras, e daria para fazer isso mesmo numa escala menor. Mas o Promimp não... O Promimp é muito na área de tecnologia muito madura, entendeu? Tá. Você não entra na área de software de alto desempenho, você não entra na área de exploração de áreas mais difíceis,
de leitura dos resíduos, de segregação daquilo que é bom, daquilo que não é. Você tem muita dificuldade. Para o MIMP, ele se presta para algumas coisas, mas para a gente dar um salto, ele não é um instrumento adequado. Ele se presta muito para fazer extensionismo. Você amplia o que é super necessário e positivo. Então aí você tem que fazer o que os países fizeram, o que os americanos fazem, a Noruega faz, a Inglaterra faz, a Holanda faz. Você tinha que vincular o poder de compra. Nós fizemos isso num único setor, que foi a área de fármacos. Fizemos com o Ministério da Saúde. Nós trabalhamos a ideia de lançar editais dos principais medicamentos de alta complexidade que o Brasil não produzia, que tinha impacto na balança, que sangrava o Brasil e que era necessário para o SUS, para o sistema. Então, junto com o Ministério, nós fizemos isso, lançava o edital, os consórcios públicos, privados, com universidades, eles se formavam, se candidatavam e eles tinham que oferecer preço, de qualidade e no prazo que o Ministério queria. Se eles oferecessem as 3 condições, o Ministério se dispunha a investir até 8 bilhões ano em compras públicas. Então aí fechou. Então nós tentamos fazer isso lá, só conseguimos na saúde, o ministro era o Padilha. O Temporão que antes... o Temporão começou com ele, depois foi com o Padilha, que desenvolveu. Não conseguimos fazer isso na área de defesa, porque a instabilidade do orçamento é muito grande, que seria uma outra área fundamental de fazer isso, e tampouco fizemos na área de petróleo. Então, seria 3 áreas que o Brasil poderia dar um salto muito grande. Não conseguiu dar, deu em medicamentos, algumas empresas brasileiras ainda continuam, alguns laboratórios continuam operando um trânsito de grandes produtores de genérico para entrar em áreas mais intensivas de pesquisa e desenvolvimento, estão muito melhores do que antes. Antes investia 1,5%, 2% do faturamento, que era a expressão do genérico, certo? Para você ter uma ideia, você pega uma grande dessa aí, Pfizer, Merck, investe 25%, 26% do faturamento, porque são empresas, quer dizer, é um setor, a área de fármacos, que é muito intensiva em pesquisa. As brasileiras investiam muito pouco, porque vendia genérico. Depois elas se diversificaram. Hoje elas investem, algumas que investem 10%, 12%, 13%. Tá. Então tem uma evolução grande. E eu acredito que o Inova Empresa, o Inova Saúde, Inova Fármacos, no caso mais específico, desempenhou um papel importante, certo? Eu não tenho avaliação disso. Aliás, quando eu saí da FINEP, tinha costurado um acordo internacional para uma auditoria externa, né, para a gente. O Brasil tem uma carência muito grande de fazer avaliação do que faz, né? Você sabe disso, né? Isso não foi para frente, infelizmente. Mas se você pergunta o que tem que continuar, bom, aquilo que deu certo tem que ser retomado, entende? O Brasil tem que ter estratégia, desenvolvimento. O mundo todo está caminhando para a inteligência artificial, Big Data, Analytics, entende? Então, nós vamos fazer só isso? Claro que não. O Brasil tem um parque diferente. Então, nós temos que tirar o atraso de algumas áreas, mas mantendo nos segmentos mais avançados, nós temos que desenvolver essas novas tecnologias, não tem por onde. E as universidades podem contribuir muito para isso, mas não do jeito que estão. Percebe que as coisas elas se encadeiam, né? As universidades podem oferecer, como estão oferecendo no mundo inteiro, aquilo que se chama test lab. São laboratórios para fazer teste, multiusuários, multi-institucionais. As empresas vão lá e compram o serviço, fazem teste. Porque se você deixar para cada empresa construir o seu laboratório, nós vamos estar usando esquemas já superados. As coisas não funcionam hoje assim. Aquele modelo daquele laboratório lá de Campinas, ele é vitorioso, consolidado? Ele está consolidado, eles estão conseguindo. O Rogério Cerqueira Leite, que é o diretor-geral, conseguiu até agora manter um fluxo de investimento. Então, o Sirius, que é a fonte de luz de 4ª geração, que ninguém tem. Eu acabei de voltar da Suécia agora. Os suecos têm uma fonte de luz, a única do mundo, de 4ª geração. A fonte de luz brasileira é uma geração de 2ª, que é o síncroton, lá mesmo. E o Brasil está construindo esse, que é de 4ª geração. Então, isso colocaria o Brasil à frente de Estados Unidos, China e todo mundo, como um grande polo para fazer. Não é só pesquisa, né? O síncroton, ele entra na produção, entra na área de biotecnologia, entra na área de materiais, ele entra em várias áreas. O Rogério está conseguindo, um esforço gigantesco, você pode imaginar, né? Ele está conseguindo manter um fluxo de recursos. Mas ninguém sabe até quando, a insegurança é grande, você percebe?
E eles trabalham muito essa ideia de compartilhamento, de coparticipação. Isso é super positivo. É um super caminho para a gente. Tá. A tradição brasileira, que é uma pesquisa enclausurada na universidade, é que cada professor tem o seu laboratório com a sua chave, certo? Então esse esquema não funciona mais. Quer fazer ciência de gente grande, tem que fazer laboratórios multiusuários, multi-institucionais, são abertos, colocar aluno, gente jovem para dentro e manter uma avaliação muito frequente e constante para que a qualidade não caia, entendeu? Tá joia. Bom, queria agradecer muito ao Glauco Abix aí para esse depoimento aí para a Plataforma Brasilianas, que é uma iniciativa do jornal GGN com apoio da PUC de São Paulo.